pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Projeto R1, o podcast que te acompanha na reta final das provas. E pra quem não sabe, né, Anuar? Voltamos com essa nova temporada, que o objetivo é estar ao lado de vocês ao longo desse processo que a gente sabe que é difícil, que não é fácil essa reta final, né, Anuar? E bota a reta final nisso, né, Amandinha? Vem o nervosismo. Vem até a gastrite, vem junto. O Exatamente. pacote do Eno, Guaraná, com toda o Buscopan e Drave. Aquele sorinho da imunidade sempre vai bem. E a gente vai conversar com um cidadão hoje aqui, Amandinha, que eu queria a licença de apresentá-lo. Por favor. Porque foi a pessoa que me convidou para trabalhar neste recinto que nós não estamos. sabia. Sim, primeira mensagem. Olá, Noar, meu nome é John, trabalho na Medway. Gostaria de participar conosco? Então agora, por favor, começamos bem a fono aqui, né? Então, John, se apresenta pro pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. Fica à vontade. E aí, galera, tudo bem? Olha, que honra estar aqui com vocês. Eu acho que a gente nunca tinha feito podcast junto, né? Verdade. Nem gravação junto, só a prova. É verdade. Já pararam para pensar que isso é um marco na nossa história? Nessa instituição. Por que será, Nessa John? instituição. Você tava me evitando, cara? Cara, jamais. Galera, eu sou o John, sou professor de preventiva aqui da Medway, sou também um dos professores da Medway Mentoria e tô aqui com vocês agora para falar sobre um assunto bem bacana e estratégico no ano de preparação, tá certo? A gente vai falar de instituições similares. Exatamente. E, gente, o John foi humilde, né? Porque se eu fosse apresentar ele, não é? Ia ser assim, mais conhecido como Rei da Preventiva, também conhecido como Barão da Preventiva, também conhecido como Dono da Preventiva e coisas do gênero. E tudo entendeu? isso de Ibiza, né? Exatamente. E viaja muito bem, né, John? Ibiza. Ibiza. Isso. Ibiza. John, então Vai ser ótimo esse bora episódio. começar o nosso papo, né, Anuar? Partiu. Me fala uma coisa, quando a gente pensa em instituições similares, o que a gente quer dizer com isso? São os temas que aquela instituição gosta de cobrar? É o formato de cobrança? Explica um pouco para quem tá A ouvindo fachada e do assistindo prédio. a gente. Boa. Fachada do prédio, não, Manuel. Mas a Amanda chegou muito perto pra tu ver a importância do poder de uma dupla. Pois é. No podcast Finalmente Residente, a Joana é a Amanda e eu sou Obrigado. é o alívio, sabe? Eles Então colocam você um me peso. entende, É. exatamente. De nada, viu? Mas, Amanda, você tá duplamente certa, tá? A gente pode definir a similaridade de uma instituição tanto pelo perfil de cobrança, que pode ser de raciocínio clínico ou do tipo conceitual, tá certo? Ou então pela similaridade dos temas que ela cobra, tá bom? Então a gente sempre tem que analisar essas duas coisas, porque quando a gente pensa em adicionar uma instituição similar no processo de revisão por questões, a gente está pensando em como que a gente consegue ficar mais próximo do alvo dos nossos planos A. São as provas que a gente escolhe lá no início do ano de preparação, geralmente entre 3 a 5 provas, para a gente ter um foco bem definido. E depois que a gente faz os últimos 5 anos de prova, o próximo passo é ampliar o nosso banco de questões a partir de instituições similares, tá bom? E falando um pouco de como que a gente faz essa similaridade, como que a gente faz esse pré-estudo, é basicamente conhecer qual é que é o perfil da prova. Então, eu vou explicar para vocês mais ou menos como que a gente faz essa delimitação e que é muito simples, porém não deixa de ser trabalhosa, tá? Para a gente poder atingir o alvo correto. Basicamente, gente, quando a gente olha os perfis de prova por tipos, a gente tem o perfil de raciocínio clínico e o perfil conceitual. Qual que é o padrão de raciocínio clínico? Geralmente são provas que têm casos clínicos, tá bom? Então colocam várias premissas dentro dessa análise e depois eles pedem, depois desse processo de levantar e reforçar as suas hipóteses ou refutar a partir dos dados que foram dados nas questões, eles pedem ou o diagnóstico ou a conduta relacionada, tá? E para dar esses insumos de raciocínio, na realidade, eles vão dar alguns elementos, seja tabelas, seja imagens, ou um caso clínico muito bem desenhado e específico. Eu tá gosto desse tipo. Eu gosto desse Eu tipo. gosto desse tipo. E geralmente, eu já digo para vocês, tem gente que gosta de conceitual e se adapta muito bem às provas conceituais, tem gente que se adapta bem às de raciocínio clínico, mas é muito raro quem se adapta às duas. E isso, estrategicamente, já dá para reconhecer um ponto forte ou um ponto fraco do ponto de vista natural do seu comportamento e sua afinidade com a prova. O que não quer dizer que o fato de você não ser bom inicialmente, naturalmente, numa prova conceitual, por exemplo,
te impeça de ter uma excelente performance nesse tipo de prova. Como tudo, né? É isso. Olha que interessante, porque tem muita gente que procura, né? Principalmente nessa época do ano. Eu acabei de fazer essa prova, vamos supor a USP São Paulo. Fui mal, tirei 60%. Acha que o ano acabou, acha que não tem mais... Já baixa a guarda. É interessante você dizer que os perfis ajudam a entender que ir mal numa prova não representa ir mal em todas as outras que você vai prestar. Isso é muito interessante. E é válido você falar isso mesmo para provas similares. Porque, por exemplo, já passou o Einstein, né? Que foi um grande marco agora inicial que a gente teve. Baita instituição Einstein, viu? Você gosta? Baita instituição, sim. Eu gosto também. Eu gosto muito da prova, que tem bem esse padrão de raciocínio clínico que você falou. Sentiu a crítica ali, né? Tu gosta do Einstein? Não, eu gosto muito da prova. Da prova. Não. Mentira, eu sou uma grande defensora do Einstein, tá? A residência de GO lá é mara, gente. Mas voltando. Então, muitos alunos me procuraram falando, poxa, Amandinha, eu não fui bem nessa prova. E agora? Será que eu não vou bem, por exemplo, na USP São Paulo, que tem o mesmo padrão de raciocínio clínico? Calma, né? Não é bem assim. Fala um pouquinho, John. Calma, tá? Primeiro, na realidade, existe também a forma como esse raciocínio clínico é cobrado, né? De uma maneira geral, o Einstein, ele também, assim como a USP, é uma prova de raciocínio, só que a complexidade dos casos é bem diferente do da USP São Paulo, tá? Então, apesar de elas serem similares no estilo, o jeito como elas cobram esse raciocínio é diferente, sabe? Então, o Einstein, ele tem casos menos complexos e mais próximos de um conhecimento teórico, por exemplo. Mais diretos, talvez. Mais direto. Sim, por exemplo, GO, por exemplo, me corrija se eu estiver errado, mas é muito baseado nas condutas, é um bate-pronto, assim. Tem um caso meio protótipo, e aí depois você tem um bate-pronto de reconhecer tanto diagnóstico ou tratamento. E uma grande diferença, John, que eu percebo, por exemplo, no Einstein, dentro da GO, falando da GO especificamente, é exatamente isso que você falou. Então, eu tenho um caso clínico, só que qual que é a diferença? Quando ele te faz uma pergunta, ele não coloca coisas erradas e uma certa. O Einstein, não. Ele vai te perguntar o seguinte, o que é melhor para esse paciente? Justo. E aí, ele te dá alternativas todas possíveis. Tudo tá certo. Conduta inicial. O que é melhor? Ele te coloca muito coisas do dia a dia. Situações que a gente enfrenta no consultório, no pronto-socorro. Já a USP, embora tenha um padrão mais de raciocínio clínico, é diferente. O que é certo, o que é errado. O que pode, o que não pode. Então, eu acho que esse formato de cobrança difere entre as duas provas, assim. E a USP, ela não é esse bate-pronto também. Geralmente, ela é uma prova complexa em casos clínicos. Então, são casos clínicos gigantes. Geralmente com uma imagem em conjunto, mais de 50% da prova tem imagens, e ela geralmente faz um caminho no qual ele te deixa num ponto de inflexão entre duas condutas, que se você julgar errado as premissas que estão ali nesse caso, você pode muito facilmente ir para o caminho errado, e o que derivou dali do teu raciocínio, você foi para um caminho errado. Eu lembro de uma questão discursiva da USP, que eu fiz no meu ano, que era uma mulher de 80 e poucos anos, que teve um AVC, caiu no banheiro e teve aí uma abertura e um trauma crânioencefálico, né? Trauma crânioencefálico é bater a cabeça. Isso. Ela é GO. Ela é GO. Desculpa, o nível de conhecimento. Exato, sempre tem que dar uma traduzida. Integral. É igual a Amanda começar a falar de cardiotoco pra mim. Eletro. Explica É uma FV. Aqui. Mas de uma forma geral, o que era? Qual que era a causa natural? Então, se você julgasse que fosse o TCE, ia para um caminho do que sucedia. Se você julgasse que a causa natural foi o AVC e o TCE foi secundário, é isso, ia para outro caminho. E não são a mesma coisa, anafilaxia versus asma, entendeu? Então, não são caminhos óbvios, são caminhos desafiadores o suficiente para gente muito boa pegar o caminho errado porque deixou de valorizar uma premissa. Isso é o ápice da complexidade de raciocínio clínico, né? E mesmo dentro desse formato de raciocínio clínico, há diferenciações, seja por complexidade, seja pelo uso de elementos como imagens, seja pelo perfil da prova. A Unicamp também é uma prova de raciocínio clínico, só que ela volta muito para a prática, muito para a prática, acoplado a uma politização e a ética dentro do processo de trabalho médico, entendeu? Então, cada uma tem o seu perfil dentro do mesmo perfil ali cobrado, sabe? E essa que é a importância de ter um estudo direcionado, né? Total. E hoje, a gente sabe muito disso, e hoje a gente foca muito isso dentro da Medway. Mas como foi na preparação de vocês? Vocês tinham esse conhecimento quando vocês estavam se preparando? Vocês estudaram dessa forma? Boa. Anuar, vai tu primeiro. Cara, eu tinha uma informação de que a prova do Einstein parecia com a do SUS São Paulo.
Então, a minha preparação foi muito baseada no achômetro. Eu não tinha essa análise, essa estatística, essa visão de professor, nem de um aluno... um bom aluno. A medicina de emergência, o corte era... Eu contei a minha história no podcast, né? Eu talvez não tenha tido a melhor preparação possível. Mas o achômetro me ajudou durante a realização das provas, em começar a notar que essa questão aqui parece com essa e elas acabaram se repetindo. Mas a análise estatística em si, eu não tinha esse conhecimento até começar a trabalhar, e a partir de começar a trabalhar com isso, né, viver disso, graças a Deus, como todos nós, a gente começa a entender o quão importante isso é na preparação. Se eu pudesse ter começado antes, entendido isso antes, eu com certeza teria tido um caminho um pouquinho mais fácil, talvez. Boa. Na real, eu não me preparei dessa forma. Eu venho de uma época bem antiga. Não parece, mas eu sou bem velho. Um senhor de idade. Basicamente. Qual que é a tua idade, John? Eu tenho... Não, eu não sou bem velho, agora avacalhei. Eu tenho 31. Mas eu me formei em 2015. Nossa senhora, agora... Eu me formei em 2015. Essa galera que passou dos 30, manda... Difícil, né? Difícil. Não dá. Mas assim, na época eu era bem pouco esclarecido em relação à prova de residência. Então, poucos passavam estrategicamente, né? Tipo, pensando no que o meu esforço retorna em resultado, né? O meu resultado, ele veio de esforço, basicamente. Uhum. Se eu tivesse sido mais estratégico, eu teria salvo muitas horas de estudo, teria ficado bem menos estressado no ano de preparação. Então, eu não sou referência e hoje, conhecendo tudo que a gente aplica na mentoria, eu tenho plena convicção de que eu estudei muito errado. Então, não vou nem dividir o meu caso. Vou dividir do ponto de vista negativo. Aprendizado. Exato. Foi no sentido de, tipo, eu não fiz as provas dos últimos 5 anos, eu cheguei às escuras. E tinha discursiva da USP naquela época. E eu lembro que o Alexandre me falou uma coisa, o Alexandre daqui da Medway, né? Ele falou, John, como que você tá indo nos últimos 5 anos de provas? Isso um dia antes da USP. Eu tinha acabado de chegar da prova da Unicamp, 8 horas de prova. Cheguei e ia ficar na casa do Alexandre e ele me perguntou isso. Eu falei, cara, não fiz, realmente. Porque eu tinha um medo de ferir o ego e esse ser um preditor de que eu não passasse, sabe? E pior erro que eu fiz na minha preparação foi isso. E aí ele deu alguns quick wins, né? Que são algumas dicas que poderiam alavancar e eu tinha que estar ligado, né? Então, a primeira é do tipo... Conhecer o perfil de prova vai muito além do conteúdo técnico. Vai ver a forma, uma conexão e ver o que eles pensam e valorizam, né? Então, por exemplo, quando a USP falava qual que é o tratamento, qual é a conduta, somente conduta, eles queriam saber de tudo. Desde tratamento de suporte, aonde você vai colocar esse paciente, qual que é o tratamento farmacológico, enfim. Quando eles falavam conduta terapêutica, aí eles especificavam para o farmacológico, entendeu? Então, só essa diferença de visão já poderia deixar muito potencial, mesmo conhecendo na mesa, entendeu? Então, preparei bem errado na época, mas deu certo por muito esforço. Isso é legal de você falar, porque às vezes o aluno que tá conhecendo a gente agora, tá ouvindo e assistindo a gente pela primeira vez, ele tem aquela visão que todo mundo tem em algum momento da vida, que é... tudo bem, tem que direcionar, não sei o que, mas eu tenho certeza que quanto mais eu souber, maior é a minha chance. E esse exemplo que você deu mostra que não importa o quanto você tenha de conhecimento, você perde a questão. Não é só sobre saber o conteúdo, é como colocar aquele conteúdo, né? Então, isso faz muita diferença. A gente percebe muitos alunos muito bons, com muito conteúdo teórico, que acabam perdendo a questão e perdendo a prova de residência por não entenderem esse formato de cobrança. Total. Então, não é que a gente vangloria você só conhecer a banca e deixar o conhecimento de lado. Não tem nada a ver com isso, muito pelo contrário. É você estudar de forma estratégica, né? Você saber onde aplicar mais o seu esforço e chegar com conhecimento e direcionamento. Total. Eu acho que 100% isso que tu falou já aconteceu comigo na prática, acontece com os nossos alunos direto, e a gente recebe isso ano após ano. E só para fechar o raciocínio, eu falei das provas de raciocínio clínico, acho que vale a pena a gente olhar o oposto, que são as provas conceituais, né? As provas conceituais, elas têm um perfil muito mais de papuf, ou sabe ou não sabe, entendeu? Então, são provas que geralmente elas cobram partes mais específicas de conhecimento. Geralmente, os enunciados são mais curtos, né? E, às vezes, eles vão para um recorte muito específico. A respeito dos inibidores de SGLT2, clinicão aqui, né? Olha, que médico. Atualização, hein? Tema quente para esse ano, viu, pessoal? Eu acho que eu ia vir com coisinha fria. Claro que não. Claro que não.
Então, a respeito dos inibidores de SGLT2, diga qual que é a alternativa incorreta. A, B, usado para tal e tal e tal. Isso é uma prova conceitual. Existe um outro perfil também das conceituais que são a respeito de determinado assunto, o que é correto. Por exemplo, sobre hipotireoidismo, assinale o que é correto. E aí pode ser um universo inteiro cobrando... Eu também não gosto. Ele abre o capítulo e pergunta o que ele quer. Outra forma de conceitual, cobrar epônimo. Qual manobra que é a dorsiflexão? Eu gosto de epônimo. Me julguem. Mas eu gosto quando ele tá inserido num contexto. Aí não me incomoda tanto. Agora, só o epônimo você gosta? E pelo fato do epônimo sozinho nunca estar inserido num bom contexto, tu não gosta. Né? Exatamente. Eu acho que o epônimo traz uma classe. Estou fazendo a manobra de Heimlich. Cara, eu acho que é da hora, não sei porquê. Mas falando em nome, né? O assunto tá muito bom, mas acho que, como diz a minha mãe, tá na hora de começar a dar nome aos bois, né? Fala e talvez... Fala aí, né? Então fala, né? Então vou falar porque... A gente tem que começar falando da USP São Paulo, né, Amandinha? Você gosta muito da USP, né? Parem de alimentar esse preconceito. Eu vou falar que eu não gosto da USP São Paulo. Gente, não tem nada a ver isso. É legal, a Amandinha adora a USP. Eu adoro. É uma das provas que os alunos mais fazem. É uma das provas que muita gente busca informação o tempo todo, o ano inteiro, não só nessa reta final. Com certeza. Mandinha, vamos passar alguns highlights da USP, informações, só para quem tá assistindo já pegar a canetinha e marcar na agenda? Vamos, mas antes de dar essa dica, eu tenho outra dica também relacionada à USP São Paulo. Adoro dicas. Na descrição desse link, gente, a gente falou bastante sobre provas similares, provas que têm o mesmo tipo de padrão de cobrança, o mesmo estilo, né, seja de raciocínio clínico, um estilo mais decoreba. Na descrição aqui do vídeo, a gente deixou para vocês o guia da USP São Paulo. Então, a gente lá tem as instituições similares à USP São Paulo. Então, para você aí que está finalizando esse momento de preparação, vale você dar uma conferida, uma olhadinha, para quando você for revisar alguns temas, você se direcionar para aquelas determinadas instituições. Se eu pudesse ter tudo isso no e-book, cara. Às vésperas da prova, um e-book isso? Que me mostra. Nós temos, né? Desculpa Exato. Aí, mas nós temos. Agora, para quem tá angustiado, perdido aí na fila do pão, fala um pouquinho sobre datas, quando que é a prova da USP São Paulo. Você que vai prestar, já anota. Eu vou falar de cabeça, tá? Aham. Tá, câmera? Eu vou falar de cabeça. A primeira fase, e esse aqui, John, a gente já se prepara porque a gente vai explorar muito esse formato de prova. Eu vou deixar isso pra perguntar pro John, tá? Mas as múltiplas escolhas, os casos clínicos, o John vai expor pra gente muito sobre isso daqui a pouquinho. A prova vai acontecer dia 15 de dezembro. É o aniversário do meu irmão, pra quem quer saber. É isso. 5 horas de duração. Se você não sabe onde você vai fazer a prova, ainda no dia 2 de dezembro você saberá. E a prova começa a 1h. Então, pega leve no almoço, né? Não é o dia de comer a feijoadinha, né? Talvez. Né, John? Não é de bom tom. Total. Não, mas é verdade. Isso é verdade. Isso mexe em performance mesmo. Aquele cara que nunca comeu mamão. Aí no dia da prova ele resolve tomar um café com suco de laranja, mamão, esquece que mamão dá uma soltadinha e depois vai. Mas enfim. Que o próprio nervosismo já dá isso. Mas você sabe que eu tenho um toque com isso, né? De preparação de prova. Eu tenho um toque com várias coisas, né? Como podemos perceber. O ascendente em virgem é forte aqui. Mas o toque de prova é o seguinte... Todo dia antes de prova, toda vez que eu tenho prova, eu tenho que fazer, tipo, as coisas muito iguais, sabe? Então, tem que ser um café da manhã saudável. Eu posso estar comendo besteira a semana inteira, mas no café da manhã do dia da prova, eu vou comer 2 ovos, um suco verde, granola. Então, tem toda uma preparação, entendeu? Eu chego muito antes, dou uma meditada. Isso faz diferença, eu acredito. Isso faz. Isso é um estado de espírito bem elevado. O meu ritual era café preto. Tá. Só café preto, assim, eu tomava bastante, porque eu demoro pra pegar no tranco, acordar. E chegar antes no local da prova e não dar papo pra ninguém. Porque, também não gosto de conversar. Cara, é chato. Nossa. Chato. A galera começa a falar e perguntar alguma coisa específica, e tu sabe, nossa, um negócio que nem vai cair, você tá lá, eu acho chato demais. A gente vai falar da Unicamp, mas a Unicamp, ela tem um lado negativo por causa disso. Você faz a prova cedo, a hora que você chega tarde, o pessoal tá falando da prova da manhã. E aí você vai pra prova da tarde. Se isola. Cara, se isola. Eu fui pro hotel dormir, meu filho. Eu não tive essa peripécia. Vamos começar a falar da USP São Paulo, Amandinha? Vamos. Então, John, conta pra mudou. mim. Diga que eu não sei nada sobre a USP. O que eu tenho que saber? Como assim? Você é o seu convidado. Isso é pra você falar pra gente. Não eu tô vestindo o papel do aluno aqui, pô. Fala aí. É que então, pra ele tem que ser devagar, John. ele não pega essas coisas. Não pega ironia. Não pega. É devagar. O John tá aqui hoje. Eu tô aqui toda semana. Quem sabe? Mas né? Passa no RH daqui a pouquinho. Mas, John, a primeira fase da USP mudou.
Para quem não sabe, a primeira fase da USP agora existem as questões de múltipla escolha, como sempre aconteceram, mas num formato diferente. Com aquele lance dos casos clínicos de dividir a prova em 2 partes, explica um pouco para nós aí. Boa. Uma das coisas que mais aconteceu na USP nos últimos anos é tentar se rearranjar em relação ao formato, né? Ela estava com um formato até estável pré-pandemia. Durante a pandemia eles começaram a inovar, então já teve prova de 120 questões, prova de 100 questões com uma segunda fase multimídia. Acabou flopando alguns desses formatos, né? E esse ano ela traz um novo formato aí de cobrança, né? E continua num primeiro momento dessa prova. A prova é feita tudo no mesmo momento, nesse caso. Nesse primeiro momento da prova vão ter as questões objetivas, né? Formato tradicional da USP, padrão raciocínio clínico, provavelmente, para manter uma estabilidade aí de padrão. E aí depois vocês terão alguns casos clínicos, né? Também com respostas em múltipla escolha. Aqui, provavelmente, eles vão cobrar o que eles cobravam antigamente. Eu sugiro muito uma revisão de como que era a prova da USP em 2016, 2017, na sua parte discursiva. Eu acredito que sejam casos clínicos mais desafiadores, no qual a raiz de um caso clínico deriva em 2, 3, 4 questões, tá certo? Geralmente, a gente tinha 1 a 2 por cada grande área e isso derivava em várias questões, porque ele é complexo o suficiente para ser cobrado em várias facetas, né? Então, a gente tem questões clássicas em relação a isso, no qual dividiu muita gente e realmente selecionou candidato. Eu acho que o mais clássico era de um caso de se era asma ou anafilaxia, né? E a pessoa que reconhecia o choque por causa da anafilaxia e não da asma, ganhava pontos em relação a isso e pedia depois tratamento para asma ambulatorial desse paciente, enfim, né? Então, eu imagino que seja muito nesse sentido, só que antes eram respostas curtas e objetivas, e agora já terá múltipla escolha para te ajudar a nortear, o que não quer dizer que se você tiver em dúvida, não seja também um caminho ruim para você tomar, tá bom? Então... Eu tava feliz, falei, pô, é tudo positivo, né? Não é não. Não. Sabe uma coisa legal que você falou? E eu, se fosse aluna, eu estaria pensando isso. Porque a gente fala muito de instituições similares, padrão de banca. Eu ia ficar, mas como que eles sabem que esse padrão vai se repetir? Mas será mesmo que vai se repetir? E o que eu costumo falar para os alunos é que, assim, a prova é feita por uma pessoa, né? A prova é feita por pessoas, gente. As pessoas têm preferências. Então, você aí na sua faculdade deve lembrar daquele professor que fez um mestrado em um determinado assunto e que ele só fala disso. É a mesma piada em todas as aulas. É a mesma cobrança em todas as provas. E isso não muda na prova de residência. A gente tem grandes, né? Na maioria dessas grandes instituições, são esses cadeiras que a gente fala, são os docentes das grandes áreas que elaboram a prova de forma geral. E essas pessoas têm preferências de cobrança ao longo da vida inteira. Então, esse eu acho que é um dos maiores motivos, além, é claro, do perfil da instituição como um todo, para as provas manterem, né, esse padrão repetitivo, tanto de tema como de formato, porque as pessoas têm um padrão repetitivo para tudo, Total. Pensa também o outro lado, né? Do tipo, as pessoas, elas têm uma afinidade em dar mais importância para o que elas fazem e o que elas gostam. Exato. Né? Aí fala, Amanda, você agora, terminando o fellow de infertilidade, é isso? Reprodução assistida. Reprodução assistida. É isso, ele falou. É isso. Ele não sabia o seu Eu não fellow. sabia, eu ia falar É isso. É esse tipo de amizade que a gente tem. Eu sabia, uma amizade edificante, né? É do tipo, eu não preciso te dar oi, eu não preciso estar com você, mas ser amigo é isso. Daí, tipo, então tá bom. Quando estamos juntos, grande amigo, né? Não. Então, por exemplo, pede pra você fazer 3 questões de GO. É óbvio que uma com vai certeza. colocar de uma estereosalpingografia. Desculpa, pessoal, com certeza teria. Agora pensa pra você a coisa, qual que é o assunto que você mais odeia em GO? Nossa, meu marido vai me matar. Mas eu odeio oncogineco. Oncogineco. Não só Desculpa, você. amor. Se você tá com tema livre, te pedem 3 questões. Oncogineco é uma que você estudaria a fundo e cobraria do aluno? Jamais. Exatamente. É isso que acontece nas provas. Então, as preferências ditam a importância, as coisas que a gente não gosta de fazer, elas ficam excluídas, porque exige um trabalho de se certificar, que ela é uma questão blindada de recursos, né? Então, uma boa prova faz uma dupla checagem. Então, isso precisa um conhecimento bem aprofundado. Quando a gente fez simulado, ficou muito claro isso. De fazer
Então, beleza, mas já está claro o suficiente e blindado de recursos daí, e isso exige conhecimento mais profundo sobre a área, por isso que acaba ficando tensionado. Vamos falar de exemplo prático, né? Porque a gente falou disso. Olha a prova do Einstein. Todo ano tem uma questão de trauma de bexiga. Todo ano. Por que será? Porque tem o cara que manja de trauma de bexiga. Prova de São José do Rio Preto. Todo ano tem uma questão de trauma cervical, que ninguém cobra em lugar nenhum. Malemar fala no ATLS, mas o cara da FAMERP gosta de falar disso. É igual na escola com mola. Todo ano cai mola na Unifesp. Por quê? Porque tem um bip da mola. Que lugar tem um bip da mola? Gente, nem existe. Chega uma a cada mês. É isso. Meu Deus do céu. Exatamente. Mas... John, e aproveitando que a gente tá falando de toda essa questão de provas semelhantes, provas similares, como que o aluno reconhece esse perfil de prova, assim? É uma coisa óbvia? Boa. Ela não é óbvia, mas ela tem técnica, tá? Então, vamos lá. Como que eu recomendo para você que acabou de iniciar a preparação ou tá ali nessa reta final e tá com um banco de questões das suas provas antigas feitos e quer ampliar esse banco de questões para manter a relevância do que você está revisando, né? A primeira coisa é identificar esses dois padrões, né? Então, a gente já explicou alguns elementos que diferenciam a prova de raciocínio da prova conceitual. Mas o que pega? Eu quero que primeiro vocês abram a prova, que vocês vão estar... Primeiro conheçam o perfil da prova do seu plano A. E uma das coisas que você faz para fazer isso é abrir a prova sem pensar em resolver tecnicamente, mas olhando o formato. Tamanho de enunciado, presença ou não de imagem, se essa imagem é condizente, como que cobra a pergunta que vai direcionar para as alternativas. Enfim, só com isso você vai conseguir definir se é um padrão de raciocínio ou conceitual. E aí, a gente tem provas que predominam algum tipo de padrão, mas pode ter uma grande área que se destoa em relação a esse padrão. Então, é importante que você conheça por grande área também, tá certo? Isso é um pouco mais fino de a gente conseguir entender como que a gente tira esse panorama. Conhecer estatisticamente o que mais cai te permite entender como que eles cobram os assuntos também, tá certo? Então, olhando para o tipo de assunto cobrado e pelo tipo de perfil. Quando você vai abrir o teu leque para encontrar as similares, você tem que conhecer uma relevância e similaridade entre uma e outra, tá? E às vezes, uma prova A pode ser similar da B, mas a B não necessariamente é similar da A. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, quando a gente fala que a prova da USP pega casos clínicos e a gente olha que a Unifesp em algum momento já teve questões mais voltadas para discursivas, enfim, isso te dá uma similaridade de USP em relação à Unifesp. Agora, quando você estuda para a Unifesp hoje, que é uma prova extremamente conceitual, a USP não vai se aplicar para esse perfil de prova, entendeu? Então, às vezes, a gente ganha similaridade por uma característica, mas por outra acaba não virando, entendeu? Esses perfis são dinâmicos, João? Oi? Esses perfis, eles são dinâmicos de certa forma? São. São porque... A USP de 2017 e a USP de 2022. Boa. A USP, ela mantém uma estabilidade de padrão ao longo dos últimos anos, assim como a Unicamp, a USP Ribeirão, entendeu? Mas há provas que você tem, às vezes, uma mudança abrupta no seu modo de cobrança, entendeu? E aí, geralmente, isso está relacionado a uma troca de banca, né? A troca das pessoas, né? Exato. Ou então alguma diretiva em relação ao que essa prova vai ser estruturada. Uma nova estrutura de prova torna isso dinâmico, sim. E é engraçado isso que o John falou, porque, por exemplo, o Einstein é uma prova extremamente conhecida por cobrar casos clínicos, né? Aquela coisa do raciocínio e tudo mais. E esse ano, uma ou outra questão dentro da GO teve um formato um pouco diferente, mas você sente a dificuldade da banca. Foram questões que abriram espaço para discussão. Então, você percebe que não é a zona de conforto da banca. Fazer essa cobrança decoreba, eles se perdem. Justamente por não ser o perfil. Né? É engraçado, quando eles tentam mudar um pouquinho, você percebe que deu errado, assim, deu ruim. Sim. É uma identidade mesmo. Com certeza. É uma identidade. A formação dos alunos, dos residentes, são embasados da mesma forma. Exatamente. A prova não vai ser diferente. Isso que tu falou é muito certo. Cada prova, cada padrão de novidade, prova... né? Ô, pessoal, tem como dar uma baixada no ego do Anuar? Pessoal do vídeo, diminui um pouquinho ali. Diminui um pouquinho, talvez diminuindo a luz um pouco. Para... Ó, não, mas a prova, ela é uma impressão da identidade daquela banca, daquele conjunto de pessoas que fazem o que eles valorizam, sabe? Então...
no fim das contas, eles querem filtrar as pessoas que tenham maior fit, maior similaridade com a instituição e o que eles valorizam. Então, por isso que se mantém o perfil, né? Bom, eu acho que vale a pena a gente falar de algumas instituições, quais são as provas similares, né? É isso. Bom, Então, para dar exemplos práticos, né? Pode dizer, né? Pode justificar o vídeo. Tá na hora de você pegar tua caneta e teu caderno, porque isso de fato... Essas canetas Exato. coloridas, eu ia planner. falar o nome, eu esqueci o nome, é Sibilo, né? Estabilo, Stabilo. gente. Stabilo patrocina nós. Diga lá, John. Então vai. Bom, USP São Paulo, uma das que mais tem similaridade é a Unicamp, tá? Então vale muito a pena fazer. E a outra é a USP Ribeirão. Então essas, se quiser ampliar USP São Paulo, Unicamp e USP Ribeirão nos últimos 5 anos, sem dúvida nenhuma, vai contribuir. Adicionalmente, tem algumas instituições que têm o menor fit, mas a forma como cobram diagnósticos e condutas, como a prova do Einstein, pode ser similar total em relação a essa prova da USP, tá? Uhum. Então, as 3 principais são essas aí, tá? Uhum. Agora, quando você olha para a Unicamp, a gente tem a USP Ribeirão e a USP São Paulo também, porque as 3, elas fecham meio que um triângulo de padrão e cobrança muito parecido, mas cada um com os seus assuntos um pouco diferentes, mas elas ganham muito em relação a serem casos mais longos e com definição de conduta ou tratamento, né? Mas a Unicamp vale a pena expandir, por exemplo, o SURSE, lá do Ceará, e o PSU de Minas Gerais. PSU de Minas Gerais. A USP Ribeirão também fecha nesse triângulo, então USP São Paulo e Unicamp. Inclusive, a similaridade de USP São Paulo com USP Ribeirão é similaridade de assuntos cobrados, né? Então, eles têm um nível bem próximo, né? E a USP Ribeirão, ela coloca casos bastante complexos nos seus enunciados, com nível de complexidade que tu não sai da prova achando que acertou muita coisa. Você vai descobrindo depois, porque parecem ter caminhos mais possíveis, ao contrário um pouco da USP São Paulo, que geralmente te coloca em 2. A USP Ribeirão te coloca de uma maneira mais aberta ainda, né? Então, ela tem muito esse perfil também muito parecido com a Unicamp. Agora, quando a gente vai para outra grande, como a Unifesp, por ser uma prova conceitual, não dá de deixar de citar que ela se assemelha muito com SUS São Paulo, Santa Casa e IANSP, tá? São os principais. E o contrário também é verdadeiro nesse caso. Só que qual é a grande diferença? A Unifesp, ela tem um viés de assuntos, por exemplo, oftalmo na clínica médica, por exemplo, estatística na preventiva. Na GO, qual que é? Aparece muito mola, aparece muito ectópica, urogineco, anunciando também, pop-kill. Na cirurgia, tem a particularidade de um dos focos mais importantes ser terapia intensiva, que não é comum nas provas de cirurgia. Então, o que pega é a especificidade e o peso que eles dão em relação aos assuntos. Mas o nível de cobrança e o formato de cobrança é muito parecido com IANSP, SUS e Santa Casa, apesar de ser uma complexidade e ter um viés muito, muito específico, né? Então, acho que isso daqui já dá para você dar uma bela de uma ampliada no seu banco de questões, tá bom? E um direcionamento, né, para essa reta final. Com direcionamento. Porque agora, na reta final, gente, não é para vocês estarem a maior parte do tempo estudando assuntos novos. Isso é fato. Por quê? Porque o resultado que vai vir desse esforço, ele é muito pequeno, ele é muito pontual. Principalmente se for aluno nosso do extensivo, pelo amor de Deus. A gente já deu o que era importante lá no começo, justamente para vocês estarem mais disponíveis para focar agora, né? Mas o principal método de revisão que a gente vai recomendar é a revisão a partir de questões. Então, primeira coisa, não fez prova que você vai prestar dos últimos 5 anos, faça imediatamente, tá? Não vá para nenhuma prova plano A sem saber. Simplesmente porque vocês vão conhecer o padrão da banca, os assuntos se repetem. Questões se repetem, as questões se repetem. Várias vezes. De um ano para o outro, às vezes, se repete. Mesma coisa. Eu já fiz prova da USP, se tu fazer os últimos 5 anos, tem 3 questões em 3 provas diferentes que se repetiram igualmente, sem mudar nada. Na escola também. Incompreensível, sem mudar nada, tá certo? Chama preguiça de fazer novas questões. Esses são pontos que o seu concorrente não vai perder. Exato. Exatamente. Quem não viu acaba ficando com uma falha, com uma grura ali em relação ao processo de decisão. Feito esse, que é o básico, o pacote básico, vamos para o pacote Gold, né? Plus. Standard. Qual que é o Gold? O de Ibiza. É basicamente adicionar
3 a 5 instituições similares e esgotar os últimos 5 anos também, para ampliar, tá bom? E aí depois você vai fazer os simulados específicos da instituição. Não adianta fazer um simulado geral que não se atentou ao padrão, não se atentou às particularidades de determinada prova. E assim, gente, vocês já estão quase prestando prova. Se vocês fizerem isso e ouvirem o que a gente está falando, a gente já sai 200% satisfeito que esse podcast entregou o valor que precisava. É isso, quem vai ver são os hosts, tá, John? Oi? É isso, os hosts que vão... Eu sou amigo dos hosts, cara. Agora vou assinar embaixo, pô. Falando em assinar embaixo, eu vou assinar com propriedade o que você falou agora, porque nós entrevistamos na temporada passada 10 alunos Medway aprovados, e a unanimidade foi que nessa altura do campeonato, principalmente, é questão de prova. Com certeza. É conhecer banca. Você não tem dúvida. E se eles são aprovados, eles têm o caminho das pedras por fala, ali. Né? Então, John, incrivelmente bateu a sua dica com uma dos nossos convidados da temporada passada. Que surpresa, né? Que surpresa. Engraçado porque tá surpresa. Acertando mais sério, um cara, dia. O cara manja muito, né? De Não, prova, de estar. com Ele é bom, né? Vamos deixar mas por isso. É o senso coletivo mesmo que a gente construiu. No meu ano de preparação, gente, não vamos enfeitar aqui. Foi bem ruim. Eu fiquei bem abaixo do potencial. E eu acho que um recado final ali que eu posso dar para vocês é que não tem problema não saber uma questão, um assunto. Isso é natural, vai acontecer, tá certo? Mas a única coisa que eu não queria para as provas e aconteceu, há uma frustração em relação a isso, é de você pontuar abaixo do teu potencial porque estudou errado, sabe? Então, eu não fiz o mínimo. Eu não fiz o mínimo que eram as provas dos últimos 5 anos. Se vocês fizerem isso e conseguir ampliar um pouco com as similares, eu acho que blinda vocês em relação a uma série de problemas ou assuntos que vão se repetir e que eram evitáveis de você errar. Isso é você não olhando para o seu potencial total. Então, valorizem isso, façam isso nessa reta final, que é o melhor esforço-retorno que vocês vão ter. Amei. Eu queria que falasse mais. Você quer falar mais? Eu quero só ouvir. E olha que quem tá falando isso é uma pessoa que há pouco tempo se tornou, não foi autodenominado, ele foi nomeado o barão de uma grande área da prova, justamente por entender a prova, por entender o que eles cobram. E, cara, isso é a raiz, é a base de tudo, né? Porque se você pegar o compêndio de medicina, você fica completamente maluco. Então ouçam o que o John tem pra falar, né, meus queridos? É isso aí, Amandinha, gostei bastante. Vai fazer a diferença final na aprovação, né? Exatamente, vai fazer. Galeritia, acho que é isso. Terminamos, encerramos aí esse nosso assunto de similaridades de prova. A ideia é trazer uma coisa bem prática pra vocês mesmo, né? Pra que vocês consigam utilizar esse conhecimento agora nessa reta final. Então, ouçam os conselhos do John, né, Anuar? Exato. Não surtem agora. Vocês estão enlouquecidos, mandando milhares de mensagens pra gente, falando, meu Deus, o que eu estudo agora? Não fui tão bem quanto eu achava que eu ia nessa prova. Era meu padrão preferido e eu não tive o desempenho que eu esperava. Calma, gente. Agora é uma maratona. Vocês têm que estar preparados para chegar ao final da jornada. Não adianta nada você dar um super gás, um tiro nesse comecinho da corrida para você morrer no meio do caminho, certo? Então tenham calma, ouçam o que a gente está falando, revisem as questões, revisem os modelos de prova semelhantes. Isso vai fazer diferença na aprovação de vocês. Certo? Era isso. E para quem quer reforçar um pouco mais, a gente falou de padrão de imagem, o episódio da Luísa já tá no ar. Pra vocês entenderem um pouco mais. Que papo gostoso. A Luísa Leitão? Luísa Leitão, a grande radiologista. E pra quem vai prestar USP São Paulo, não pode deixar. Não pode ir pra prova da USP sem esse episódio, gente. Como o John falou, mais de 50% da prova é composta por imagem. Vocês não podem chegar na prova da USP São Paulo sem estarem preparados pra fazer questão com imagem. E lá naquele episódio, a gente destrinchou bastante, né? Aquele perfil que a imagem ajuda, que a imagem atrapalha, que a imagem não faz diferença nenhuma. Exatamente. Então não deixem de conferir, certo? Combinado? Maravilha, meus queridos. E aquele recadinho do final, Amandinha? Sigam as nossas redes sociais, @medway.residência médica, que o Anuar nunca consegue falar as nossas redes sociais. Um ano e... Eu esqueço o ponto, John. Toda vez ele passa nosso arroba errado. Que bacana. É interessante você falar isso aí. Obrigado, viu, Amandinha? De nada, Anuar. Não deixem de baixar o e-book das instituições similares da USP São Paulo, que a gente deixou pra vocês na nossa descrição. E, John, muito obrigada por participar desse episódio com a gente. Imagina, eu que agradeço. Fiquei super feliz e eu acho que... Espero vocês, né, no Finalmente Residente comigo com a Joana. Me convida.
Sim, inclusive vai ser um episódio que a galera tava pedindo. Amandinha. É que a gente pede ao vivo, assim, pra não ficar chato, a pessoa ter que Eu não lembro se a gente fez medicina de emergência. Fez com a Karina. Fez com a Karina. Mas é por isso que ela é a host e eu sou o co-host. Eu entendo meu papel aqui. Nada. Inclusive, eu quero deixar um último recado pra você que tá aí no 5º ano, ou tá no início do 6º ano e vai prestar a prova ano que vem. E aí você vai se deparar com isso, vai encontrar o seu perfil de raciocínio conceitual e aí vai pensar, não, eu não me adapto à prova de tal forma. Querido e querida, se a gente se adapta a uma isquemia crônica, tu vai conseguir se adaptar a isso. Fica tranquilo, tá bom? Porque é tudo aprendível. Acho que é o mais importante. Cara, por favor, dá um close na minha cara. Você ficou apaixonado desse É só vou usar na minha aula, viu, John? Muito bom. Fica tranquilo que a gente se adapta a coisas muito piores. Então, vai dar tudo certo. Vai sobreviver. Maravilha, meus queridos. Obrigado a todos que nos acompanharam. A gente se encontra de novo quinta-feira que vem, meus queridos. E contem com a gente nessa reta final. Valeu, um beijo, tchau e até a próxima.